Fala galera, beleza? Eu sou o professor Elton e hoje vamos encerrar aí o PET volume 6, o Plano de Estudo Tutorado do 7º ano do Ensino Fundamental, que tem como unidade temática a geometria, objeto de conhecimento, simetrias de translação, rotação e reflexão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com os seus colegas. Questão número 1. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Então nós temos aqui a imagem no plano cartesiano e temos aí 3 orientações. A primeira orientação é essa aqui. Transladar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades. 2 vezes seguidas. A primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Então nós vamos transladar essa imagem 8 unidades para a direita. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só como que é simples. Eu vou pegar esse ponto, vou andar com ele 8 unidades para a direita. Então tem aqui, ó, 4, 6, 8. E aí vem para cá. Eu vou pegar esse ponto aqui que eu estou criando e vou andar 8 unidades para a direita. Então, 2, 4, 6, 8. Ele vem para esse lugar. Esse ponto aqui, 8 unidades para a direita. 2, 4, 6, 8. Vai ficar em cima do eixo Y. Esse ponto aqui também, né? 8 unidades. Então, 2, 4, 6, 8. E esse ponto aqui também vamos andar 8 unidades. Então, 2, 4, 6, 8 vai coincidir com esse. Vamos destacar mais 2 pontos. Vamos destacar esse aqui, que fica embaixo desse, mais ou menos nessa região. E esse aqui, que fica acima desse, mais ou menos nessa região. E agora vamos criar essa imagem. Então, vou fazer assim, ó. Vou subir aqui, descer, continuar descendo, passar por esse ponto, subir. E aqui eu faço a mesma coisa, só que eu vou lá em cima e desço tudo. Depois eu vou subir. Não ficou perfeito, mas eu acho que dá para entender. Vamos colorir. Tá aí. A primeira parte já foi. E agora a gente vai fazer a segunda. A segunda parte é pegar essa imagem e jogar ela 8 unidades para a direita novamente. Então, vou pegar esse ponto, vamos andar 8 unidades. 2, 4, 6, 8. Esse ponto, 2, 4, 6, 8. Esse ponto, 4, mais 4, 8. Esse ponto, 2, 4, 6, 8. E esse ponto andando 8 vai cair aqui. Né? Abaixo desse tem esse pontinho aqui e acima desse tem esse. Ligando, a gente vai ter a mesma imagem, porém ela foi apenas deslocada para a direita. Então essa seria a nossa primeira orientação. Vou colorir rapidinho aqui. Prontinho. Então essa foi a primeira orientação. Vamos para a segunda? Transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então a gente vai pegar essas 2 imagens e vamos jogar elas verticalmente para baixo 4 unidades. Então esse ponto aqui joga 4 para baixo, ó, 2, 4. Esse ponto, 4 para baixo. Esse ponto, 4 para baixo. Esse ponto, 4 para baixo. E esse ponto, 4 para baixo. Esse ponto aqui também 4 para baixo. Olha só. 2, 4. Então, esse também. Esse ponto, 4 para baixo. 2, 4. Esse aqui também. Lembrando que abaixo desse tem esse. Acima desse vai ter esse. Aqui também. E aqui. E agora é construir o nosso desenho, né?
construir essa curva. Então vai ficar assim a primeira parte. Gostoso fazer construções geométricas. E aqui também. E talvez a parte mais trabalhosa agora que eu vou ter é colorir essa parte toda, tá? Então, vou lá tentar ser o mais rápido possível. Pronto. Tá aí a nossa segunda orientação. Não ficou tão excelente, mas dá para considerar. Terceira orientação agora. Verifique se a imagem final resultante das orientações 1 e 2 é semelhante ao calçadão de Copacabana. Você conhece o calçadão de Copacabana? Não conhece? É esse aqui, ó. Esse é o calçadão de Copacabana, é uma foto vista de cima. E a pergunta é, esse desenho que nós criamos é semelhante ao calçadão de Copacabana, né? E aí, o que você acha? Uma resposta pessoal, sim ou não? No meu modo de ver, são semelhantes, né? Tem o mesmo desenho. Então eu responderia sim, são semelhantes, são parecidos. E agora nós vamos responder alguns itens em relação a esse desenho na questão número 2. Questão número 2. Agora responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior? Bom, então está aqui o desenho. As extremidades. Bom, eu vou considerar a extremidade esse ponto e esse ponto. Tá? Então esse ponto aqui tem esse x. Esse x vale quanto? 1, 2, 3, 4. Então é 4 para x, ou no caso menos 4. E lá em cima tem esse valor para y. Então tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 para y, menos 4 para x. E essa outra extremidade vai ser o quê, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No caso, menos 12 para x e menos 8 para y. Então está aqui, menos 4 e 8, menos 12 e 8. Vou considerar esse ponto como uma extremidade e esse ponto como a outra extremidade. E o ponto central dessa imagem? Bom, o ponto central vai ser esse aqui, tá? Que tem esse valor para x, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso, menos 8 para x e 8 para y. Então, está aqui, menos 8 para x e 8 para y. Letra B. O que é uma translação? Bom, translação seria simplesmente deslocar a imagem para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, uma translação é uma transformação geométrica que move todos os pontos de uma figura ou espaço na mesma distância em uma determinada direção. Tá? Então, pegar aquela imagem e jogar ela para cima, para baixo, direita, esquerda e assim por diante. Depois, o que acontece com uma imagem quando a mesma é transladada? Bom, quando a imagem é transladada, o que acontece com a imagem então? A imagem é deslocada para baixo, para cima, para a esquerda ou para a direita. Depende aí de como vai ser feita essa translação. O que muda? Bom, eu acho que o que muda é a posição final da imagem, né? Muda o lugar final da imagem, onde que ela vai ficar. Se ela vai ficar à direita, à esquerda, para cima ou para baixo. O que se mantém? Bom, se mantém as características da nossa imagem, ou seja, o tamanho e suas características se mantêm. Não é alterado, não é ampliado e nem reduzido. Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? Bom, para fazer a translação, a gente deve deslocar a imagem para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Então, para transladar uma imagem, basta somar ou subtrair um número em suas coordenadas. Então, está aqui, ó, basta adicionar ou subtrair valores nas coordenadas abscissa ou ordenada, ou ainda em ambas. Beleza? Então, essa foi a questão número 2. Aí depois ele traz um pouquinho a respeito dessas transformações. Ele explica aí
como transladar uma imagem. Depois ele fala um pouquinho como rotacionar uma imagem e, por último, como refletir essa imagem. E traz a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relacione as imagens ao nome da simetria correspondente. Bom, então aqui um é um reflexo do outro, né? É como se tivesse aqui um eixo de simetria. Uma é o reflexo do outro, então reflexão é C. Bom, essas duas imagens são iguais, estão na mesma posição, apenas uma foi jogada para a direita em relação à inicial, né? Em relação a essa foi jogada para a direita, em relação a essa foi jogada para a esquerda. Então aqui nós temos simplesmente a translação, né? A gente pegou essa imagem e transladamos ela algumas unidades para a direita. Então vou colocar a letra A, translação. E aqui a figura é a mesma, só que ela não está na mesma posição. Ela foi rotacionada, ela girou aí não sei quantos graus. Então a gente vai colocar a letra B de rotação. Então essa foi a questão número 3. Questão número 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura da metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Então, primeiro a gente vai fazer a reflexão da parte já construída. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Esse ponto, eu vou jogar ele para a esquerda. Tá aqui uma casinha em relação ao eixo Y. Então, vem e coloco uma casinha, coloco o ponto. Vizinho a ele tem mais um ponto. Vizinho a esse tem um outro ponto. E vizinho a ele tem outro ponto. Ou seja, tem 4 pontos consecutivos, né? 1, 2, 3, 4. Pula 1 e tem mais 2. Então, pula 1 e tem mais 2. Aqui embaixo a mesma coisa, olha só. 1, 2, 3, 4. Pula 1, 1, 2. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4. Pula 1, 1, 2. Aqui, olha só. Pula 2, tem 2. Então, 1, 2, pula 2, tem 2. Depois, 1, 2, 3, 4, tem mais 1. 1, 2, 3, 4, tem mais 1. Aqui embaixo, um vizinho, né? Aqui tem, pula quantos? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, depois pula 2. O que está faltando? Está faltando esses 3, né? Pula 2 tem 1, pula 2 tem 1. O vizinho, depois lá no final. E lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos construir, então, o restante do cocar. Então, eu vou pegar aqui uma régua, no caso um esquadro. E vamos lá, olha só. Vou jogar aqui. Vou poder desenhar a outra metade. Vamos subir. Joga para a direita, vai na diagonal. E sobe lá em cima. Sobe lá em cima é engraçado, né? Apenas sobe, melhor. E agora vamos fazer a reflexão desse, tá? Então tá aqui a base dele. Então, vamos simplesmente subir. Joga para dentro, diagonal. Sobe de novo. Joga para dentro, diagonal. Aqui é a mesma coisa. Vamos subir, joga para dentro, diagonal. Vamos subir, joga para dentro, diagonal. E vamos finalizar essa ponta aqui. E está faltando só a base. A base tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, vou até lá. Está aí o restante do nosso cocar indígena, né? Aí eu deixo para vocês colorirem. E agora nós vamos simplesmente responder alguns itens em relação a esse desenho, em relação a essa imagem. Agora responda. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade? Quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então tá lá, ele quer as coordenadas desses 9 vértices aqui, ó, da metade da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele falou 9?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tem aqui em cima, faltou o vértice. Então ele quer as coordenadas desses 9 vértices. Então vamos construir aqui o item A, então. Vamos nomear esses pontos. Vou começar aqui com o ponto A, vou chamar esse aqui de ponto A. O x dele vale 0. Tá aqui, esse aqui é o eixo x. Então o x vale 0. E o y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é 0 para x, 9 para y. Vou pegar o próximo ponto, vou chamar de ponto B. Esse aqui. O B tem para x 2, né? Aqui é o 0, então 1, 2. 2 para x e esse cara para y. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então B é 2 e 5. Ponto C, né, vai ser esse aqui. 1 para x e 4 para y. Então C é 1 e 4. Ponto D, vai ser esse aqui agora. O x é 2 e o y é 4. Então 2 e 4. Ponto E, esse aqui vai ser o ponto E. 2 para x e 1 para y. Então 2 e 1. E vamos para o ponto F. Vamos pegar esse aqui sendo o ponto F. Esse ponto aqui, o x é 1 e o y é 0. E do lado vai ter o ponto G, que vai ser esse aqui, onde o x é 2 e o y é 0. Agora o ponto H, vou pegar esse ponto aqui embaixo. O x continua sendo 1, só que o y agora é menos 1, menos 2, menos 3. Então, 1 e menos 3. E por último, o ponto I, que está em cima aqui do menos 3 e tem o x igual a 0. Então, 0 e menos 3. Então, essas são as coordenadas desses vértices, no caso, o item A. Letra B, quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada acima? Então, a gente quer completar essa figura e temos que achar, então, os pontos que estão faltando. Beleza? Então, vamos lá, olha só. Em relação a esse ponto H, eu tenho que pegar esse ponto aqui. Eu vou chamar de H'. Então, quem é esse ponto? Esse ponto, o meu x vale menos 1 e o y é menos 3. Então, vou colocar o H um pouquinho para cima para poder ficar de frente com o H mesmo. Então, aqui, ó, H', vai ficar menos 1 e menos 3. Aí depois eu tenho que fazer o reflexo do ponto G. 1, 2 casinhas. 1, 2 casinhas, o ponto G está aqui. Menos 2 e 0. Então, o G', menos 2 e 0. Depois, o simétrico de F, que é esse cara aqui. Vou chamar de F', que é menos 1 e 0. Então, F', menos 1 e 0. Depois, o simétrico de E. Então, 1, 2, 1, 2. Está aqui o simétrico de E, o E', menos 2 para x e 1 para y. Então, o E', menos 2 para x, 1 para y. Depois, lá em cima, o ponto D, o simétrico a ele está aqui, D', menos 2 para x e 4. Então, D', menos 2 para x e 4. O C', está aqui o C, né? Então, esse seria o C', menos 1 e 4. E o ponto B, que vai ter o seu reflexo sendo o B', tem menos 2 e 5. Então, esses são os pontos que estão faltando, que seria o item B. E o item B ajuda a gente a responder o item C. O que aconteceu aqui dos pontos B até o ponto H em relação a B', H'? Olha só o B, 2 e 5, menos 2 e 5. 1 e 4, menos 1 e 4. 2 e 4, menos 2 e 4. Ou seja, apenas trocou o sinal do x. Certo? E quando troca o sinal do x, é a mesma coisa de multiplicar por menos 1.
Então, para encontrar a parte simétrica, a gente multiplicou o x por menos 1 e repetimos o y. Né? Trocou o sinal do x e repetiu o y. Então, lá no item C, ele diz o seguinte: o que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 7 vértices restantes para completar a figura mencionada acima. Então, a gente tem que trocar o sinal do x, né? Esse ponto aqui, por exemplo, o x é 2. Ele vai vir para cá, vai ficar menos 2. Então, tem que trocar o sinal do x, tem que multiplicar o x por menos 1. Lembrando ainda que o x é a abscissa. Então, letra C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. Tá aí, a resposta é o item C. Letra D, o que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo y dos 7 vértices plotados no plano e não pertencente a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos 2 vértices plotados no plano que pertence ao eixo y? Bom, eu tenho esse ponto que pertence ao eixo e esse ponto, né, que era o ponto A. E o ponto A vale 0 para x e quanto para y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E lá embaixo tinha um outro ponto, acho que foi o ponto I, 0 e menos 3. Então, ponto I, 0 e menos 3. Por que nós não precisamos fazer o simétrico desses dois pontos? Primeiro, porque eles estão em cima do eixo y. Então, não tem necessidade, né? Ele pertence ao eixo. E outra coisa, usando o item C como referência, para achar o simétrico eu teria que fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Só que multiplicar quem por menos 1? O 0. Só que 0 vezes menos 1 continua sendo 0. Então não vai alterar em nada. Tá? Então uma justificativa que a gente poderia colocar é que o A e o I pertencem ao eixo Y, não existindo simétrico em relação a esse eixo. Beleza? Deixo aí para vocês registrarem essa resposta. Para finalizar a questão número 4, temos aqui os itens E e F. Qual é a diferença entre translação e reflexão? Bom, a gente sabe que transladar é deslocar a imagem para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, seja lá qual lado for. E reflexão é você ver o reflexo dessa imagem em relação a um ponto como referência ou um eixo, né? Que a gente está usando aqui mais esse eixo, uma reta no caso como referência. Então eu coloquei assim, numa translação todos os pontos de uma figura sofrem o mesmo deslocamento, distância, direção e sentido. E reflexão é uma transformação geométrica, ou seja, espelha todos os pontos em relação a um ponto, uma reta. No caso é o que a gente está trabalhando, né? A gente está fazendo sempre a reflexão em torno de uma reta, dita eixo de reflexão ou eixo de simetria. Letra F. Quando estamos de frente para o espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Então, se você ficar de frente com o espelho e levantar o braço esquerdo, o seu reflexo irá levantar o braço direito. Pode fazer o teste aí. Por que isso acontece? Então tá aí. Os espelhos planos têm a característica de inverter as imagens refletidas. Logo, a imagem que você vê no espelho é a imagem refletida e oposta à realidade. Portanto, se você levantar o braço direito, sua imagem levantará o braço esquerdo e vice-versa. Beleza? Dando sequência na questão do PET volume 6, né? Lembrando que essa é a última semana, a semana número 4. Questão número 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Então a gente quer fazer aqui a reflexão do pentágono em relação à reta R. E pediu para usar uma régua. Eu vou utilizar aqui um esquadro e vou fazer da seguinte maneira, olha só. Eu quero mandar esse vértice para o outro lado. Então eu vou colocar o esquadro aqui, ó, em cima da reta R e vou ver aonde que está esse ponto. Está aqui, ó, entre 0 e 1, aproximadamente 0,8. Beleza? Então vem lá do outro lado agora
e vou medir aí o 0,8, está aqui mais ou menos. Então esse é o primeiro vértice. Vamos para o segundo? Vou pegar esse vértice aqui agora, tá? Vou colocar aqui em cima da reta R e vou ver mais ou menos qual é essa distância. Está aqui 2,3 mais ou menos. Então venho lá do outro lado agora e vou pegar 2,3. Então está aqui, ó, 2,3. Então está aqui o meu segundo ponto. Vou pegar agora esse terceiro ponto. Vou fazer a mesma coisa. Vou jogar aqui em cima da reta R e vou ver mais ou menos qual é a distância, qual é essa medida aqui. Então eu vou até o 4,7. Tá? Eu não estou medindo de maneira correta porque está faltando esse pedaço, porque eu quero encostar na reta R. Então, 4,7. Então está aqui 4,7. Vamos lá, vamos pegar outro vértice. Vou pegar esse aqui agora. Então, pego o esquadro novamente. Deu 4,7 novamente. Então, vou vir aqui e vou medir 4,7 também. Está aqui meu quarto vértice. E agora o último vértice, que é esse aqui, que está ali, sei lá, 2,3 mais ou menos. Então, 2,3, vou vir aqui do lado de cá, vou medir e vou marcar aqui 2,3, meu quinto vértice. E agora é só ligar. Então, eu tenho aqui esses dois, juntar esses dois vértices, juntar esses dois e, por último, esses dois, formar um polígono, formar um pentágono, que é o reflexo desse pentágono dado em relação à reta R. Beleza? Essa foi a questão número 5. Dando sequência aí na correção. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Triângulo ABC. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante deslocando 10 unidades. Então, primeiro, nós vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo Y. Então, vou fazer o seguinte, olha só, ponto A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está aqui o ponto A'. O ponto A' é o reflexo do ponto A em relação ao eixo Y. Como é que eu faço para encontrar as coordenadas do ponto A'? É só pegar aqui as coordenadas do ponto A e multiplicar o x por menos 1, ou seja, trocar o sinal do x. Então, esse ponto é o ponto menos 3 e 2. Ponto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o ponto B'. Basta trocar o sinal do x. Então, menos 7, 3. Ponto C, 1, 2, 3, 4 em relação a y. Então, 1, 2, 3, 4. Em relação a y, eu tenho o ponto C'. Troco o sinal do x, menos 4 e meia dúzia. Agora é só, então, ligar os três pontos. Tá aí. Nós temos o triângulo reflexo ao triângulo dado em relação ao eixo do y. E agora nós vamos fazer uma translação desse triângulo, mandando ele para o quarto quadrante. E para isso nós vamos deslocar 10 unidades. Então tá aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o ponto A. Vou chamar de A duas linhas. Qual seria, o valor do x e o valor do y do ponto A? Bom, o x não muda, o x continua 3. O y, como a gente desceu 10 unidades, é só fazer 2 menos 10. 2 menos 10 dá menos 8. Beleza? Ponto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui vai ser o nosso ponto B. O x não muda e o y a gente vai descer 10 unidades. Então, 3 menos 10 dá menos 7. E por último, o ponto C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O x não muda
e o y a gente vai descer 10 unidades, então 6 menos 10 vai dar menos 4. E aí dá para formar o nosso triângulo, né? Esse triângulo foi transladado 10 unidades para baixo. Então essa foi a questão número 6. E para finalizar o PET volume 6, nós temos na sequência a questão número 7. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Utilize régua e transferidor, ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B como uma origem 00, o que facilita executar um giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. No meu caso, eu irei utilizar um transferidor. Então, nós queremos uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário. Só para lembrar, o sentido anti-horário é esse. Beleza? Então, vou começar com o lado BC. Eu vou levantar o lado BC, mantendo o ponto B fixo, 45 graus. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Centro do transferidor no B. E aqui eu vou colocar o 360, que seria o meu zero. Então, saindo aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Como eu quero 45 graus, entre o 40 e o 50 eu tenho aqui o 45 graus. Então, agora eu vou ligar o ponto B até esse ponto. Conclusão, esse ângulo de inclinação ele vale 45 graus. E agora eu vou simplesmente transportar o lado BC. Olha só, no meu caso aqui, o lado BC, ele mede do 0 vai até o 6,5. Então, vou colocar aqui o 0 e vou destacar o 6,5 que está aqui, olha só, 6,5. Então, esse ponto vai ser o ponto C. Para diferenciar desse, eu vou chamar de C'. Perfeito? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o lado AB. Vou colocar então a origem do transferidor aqui no O. 0, 10, 20, 30, 40. 45 está aqui em cima, olha só. Então, vamos ligar. Então, tem aqui, olha só, esse segmento, onde essa inclinação aqui é de 45 graus. E vou medir também. Então, vou vir aqui, vamos colocar o 0 no B. E o A está lá, olha só. 1, 2, 3, 3,4, 3,3. Então, vou vir aqui do outro lado. Vamos também colocar 3,3. Então, 0, 1, 2, 3, 3,3. Então, vai ser esse ponto aqui. Esse ponto, então, vai ser o ponto A'. E agora eu vou formar, então, o meu triângulo. Eu tenho esse triângulo aqui, que é a rotação do triângulo ABC, 45 graus, no sentido anti-horário, deixando o ponto B fixo. Beleza? Assim a gente encerra o PET volume 6. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E se possível, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Beleza? Até a próxima. Valeu!